Nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham. É com alegria que, em mais essa oportunidade, a Sociedade Espírita Jesus e a doutrina espírita nos oportunizam um momento de estudo, um momento de reflexão sobre uma passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Antes mesmo da gente iniciarmos a nossa reflexão, convidamos a todos os nossos irmãos para, com os nossos pensamentos elevados ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade superior, possamos pedir o amparo, a assistência para esse momento de aprendizado, esse momento de reflexão, onde possamos estarmos receptivos, estarmos com desejo de assimilarmos aquilo que nos é oportunizado como uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento, naturalmente a partir do nosso esforço, da nossa vontade de mudança. Que assim seja. Então, meus irmãos, após essa breve rogativa, né, o tema que nos foi proposto para a reflexão de hoje é perdão das ofensas. Nós encontramos o assunto, né, lá nos itens 14 e 15 do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, cujo título do capítulo é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Basicamente, para podermos exercitar o perdão das ofensas, devemos nos esforçar em desenvolver virtudes, como brandura, humildade, mansuetude e caridade. Então, porque não há como a gente conseguir perdoar sem que essas virtudes venham a ser alcançadas, venham a ser atingidas, né? E, naturalmente, essa busca, esse esforço em atingi-las depende única e exclusivamente de nós, do nosso esforço. E, com certeza, naquilo que diz respeito ao amparo, à assistência, vem em nosso auxílio. Quando lembrando daquele ensinamento do Mestre, em que ele nos convida a bata e a porta se abrirá, buscai e achareis. Então, não tenhamos a menor dúvida que depende única e exclusivamente do nosso esforço, porque o auxílio do plano espiritual maior, ele já está ao nosso dispor, basta que venhamos a buscá-lo, somando aos nossos esforços, à nossa dedicação, ao nosso desejo de atingirmos os objetivos aos quais nos propusemos. Então, analisando esse tema de profunda importância, né, no que tange ao perdão e à reconciliação, busquemos o aprimoramento de nossas virtudes com o objetivo de nos tornarmos misericordiosos. Então, a gente tem a oportunidade de perceber que é a partir do desenvolvimento, como dissemos, das virtudes, né, que vamos ter o suporte, o embasamento necessário para que venhamos a atingir esse objetivo, que é algo extremamente difícil, não tenhamos nenhuma sombra de dúvida disso. A própria espiritualidade, por ocasião da codificação, coloca de uma forma muito clara a necessidade, né? O próprio Mestre Jesus também nos fala da necessidade de vigilância, da oração, porque a tarefa não é fácil na busca da nossa transformação moral, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Mas, com toda certeza, é o que necessitamos para que os objetivos, como dissemos, possam ser alcançados. Então, no item Instruções dos Espíritos, no capítulo citado, na referência, né, recebemos de Simão e Paulo, o apóstolo, Simeão e Paulo, apóstolo, esclarecimentos de fundamental importância, de principal importância sobre o perdão. Então, os benfeitores, o espírito Simeão e Paulo,
o apóstolo, então vem nos trazer, e no item Instruções dos Espíritos, como dissemos, no capítulo que citamos, vem nos trazer os esclarecimentos, as informações, os recursos necessários para que cada um de nós possa vir a alcançar esses objetivos, principalmente o objetivo que é o tema, né, o perdão das ofensas, e que, com certeza, nos servem de guia, de caminho para que possamos, né, buscar atingir esse objetivo a partir, como vimos, da nossa transformação moral, do desenvolvimento de virtudes que vão nos proporcionar a condição de buscarmos e atingirmos o objetivo. Então, quando Jesus responde a Pedro o questionamento de até quantas vezes terei que perdoar meu irmão, a resposta do mestre é de que o perdão não deve ser de 7 vezes, mas de 70 vezes 7 vezes. Então, o mestre vem trazer essa informação, porque normalmente há uma tendência em nós de impormos condições ao perdão quando estamos dispostos a executá-lo, a exercê-lo, né? Bom, eu perdoo, mas... E aí vem as condições. E o mestre vem nos dizer que não é essa a necessidade, que verdadeiramente teremos que perdoar sempre que houver a ofensa, né? Então, a resposta do mestre a Pedro nos mostra que temos que perdoar sem limites cada ofensa recebida, e mesmo que ela ocorra frequentemente, precisamos perdoar. Então, o mestre vem nos trazer um novo paradigma, uma forma diferente para que venhamos a encarar essa realidade. Como dissemos, nós somos muito de impor condições. Perdoo desde que. E ali vem as condições, né? E o mestre vem nos dizer que não. Temos que perdoar verdadeiramente sempre, sempre que a ofensa vier a ocorrer, vier a acontecer. Então, se essa for a nossa forma de agir, através do perdão, né, buscando pelo menos, nos esforçando para que esse perdão venha a acontecer, né, estaríamos demonstrando a importância da indulgência, que significa bondade, misericórdia, clemência, brandura. Vejamos que sempre virtudes a serem desenvolvidas, virtudes a serem alcançadas, porque, como dissemos, é a base para que é o alicerce, é a base para que esse perdão possa vir a acontecer. Porque sem essas virtudes, com certeza, nós queremos edificar algo sem o material necessário para que essa edificação venha a se tornar realidade, né? Então, se assim não for, nosso procedimento, né, se assim for, né, o nosso procedimento, transmitiremos aos nossos irmãos esse esquecimento de nós mesmos. Faremos, enfim, o que desejamos que o Pai Celestial por nós faça. Não está Ele a nos perdoar constantemente? Então, vejamos, se nós queremos ser perdoados, e com certeza o queremos, por que não perdoarmos aquele que está na caminhada conosco? A situação dos nossos irmãos é uma situação idêntica à nossa, a de acertos, de erros, uma vez que somos espíritos imperfeitos, habitando um mundo de provas e expiações, então caracterizando que estamos na caminhada para o aprendizado e não conseguimos acertar sempre, ou é muito pouco os nossos acertos se formos analisar friamente, né? Então, a necessidade do perdão mútuo para que esta caminhada possa ser seguida com sucesso e os objetivos possam ser atingidos. Então, lembremos-nos de que nosso Pai não conta o número de vezes que o seu perdão desce sobre cada um de nós para apagar as nossas faltas. Então, a gente tem que ter em mente que se nós, como dissemos, queremos o perdão do Pai, dos nossos irmãos, com quem nos equivocamos, né, nós precisamos também perdoar. Então, a todo espírito é recomendado jamais nos esqueçamos de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um ato, um termo vão, né? Algo da boca para fora, algo que apenas se diz, eu perdoo, mas que, de fato, na realidade,
as ações, os sentimentos que alimentamos não estão em conformidade com essa afirmação. Então, principalmente porque os espíritas, como nos diz o benfeitor. Então, a todo espírito é recomendado, então, que não esteja em desacordo a afirmação do perdão com relação aos sentimentos que alimentamos e às ações que venhamos a realizar em função desta necessidade de perdão. Porque nós, como espíritas, que estudamos, sabemos exatamente as circunstâncias em que tudo isso acontece. A oportunidade que estamos tendo, por exemplo, de saber a respeito da importância dessa ação de perdoar, o quanto é importante, tanto para os nossos semelhantes, mas muito mais para nós mesmos, porque o perdão é um fator de libertação daqueles a quem venhamos a estar comprometidos. E outra coisa que é muito importante salientar-se, porque quando não perdoamos, naturalmente nutrimos sentimentos desajustados, de raiva, de ódio, de desejo, de vingança. E isso vai fazer mal a quem? Não a quem, por quem nós estamos alimentando esses sentimentos, mas a quem os alimenta, por a quem os sente, né? É comum afirmar-se que quem toma veneno com o desejo de fazer mal a alguém, não é esse alguém que está sendo feito mal, é a quem está ingerindo esse veneno. E esses sentimentos desajustados, os benfeitores nos colocam que se assemelha a um veneno, né? Então, ao mantermos sentimentos desajustados, de ódio, desejo de vingança, como dissemos, é a nós mesmos que estamos prejudicando. Então, temos que estar atento a essa situação, a essa realidade, para que não venhamos a nos prejudicar a nós mesmos. Então, a partir, né, da condição de nos considerarmos espíritas, que o sejamos verdadeiramente, nos lembra o benfeitor Simeão. Então, temos que verdadeiramente ser verdadeiros, com perdão da redundância, né? Então, precisamos ser verdadeiros naquilo que sentimos e não simplesmente aparentar uma coisa que não somos. Então, se queremos perdoar, trabalhar para isso. A gente sabe que é difícil o perdão, ou seja, a transformação moral como um todo. Qualquer transformação moral é difícil, são milênios de, de vivência, de vida que o espírito imortal tem e que não é numa reencarnação que ele vai conseguir superar, mas com certeza, a partir do nosso esforço, como dissemos, da nossa determinação, a gente consegue dar alguns passos já na direção da nossa transformação moral. Então, esqueçamos o mal que nos haja sido feito e não pensemos senão numa coisa, no bem que podemos fazer. Então, como dissemos, o mal não nos faz bem. Além da questão da animosidade que gera, do mal que ele faz, aquele que alimenta sentimentos, né, e desejos, enfim, não edificantes, ele não nos faz bem. Então, esqueçamos o mal, né, que haja nos sido feito. E não pensemos senão numa coisa, no bem que podemos fazer, porque isso é o que vai nos fazer bem. Lembremos dos ensinamentos do Mestre e esquecer a ofensa recebida, é como diz o Mestre, é caridade. E o Mestre acentuava muito quanto a isso. Fora da caridade não há salvação, né? Então, Paulo, o apóstolo, né, nos diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos inimigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que se era. Então, quando a gente já consegue dar alguns passinhos nessa direção, veja que a gente, perdoando, está pedindo perdão a nós mesmos. Lembremos do Pai Nosso, que o Mestre nos deixou como oração para os momentos de dificuldade. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não perdoamos, que tipo de perdão nós estamos solicitando? Uma vez que o Mestre coloca muito claro,
Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam ou nos ofendem. Né? Então, vejam o significado, e muitas vezes nós não atentamos a esse detalhe, mas isso está diretamente relacionado à nossa possibilidade de perdão, e a partir daí estamos diretamente sendo beneficiados, a partir do momento que verdadeiramente conseguimos perdoar aqueles irmãos que estão conosco na caminhada. Então, perdoai, pois, meus amigos, nos diz o benfeitor, a fim de que Deus os perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, e usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Então, vejamos a reflexão que o benfeitor nos leva a fazer, de que muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar coisas pequenas, coisas leves, que muitas vezes a pessoa nem teve a intenção de nos ofender. É uma palavra mal colocada, uma situação mal posta, né? E nos ofendemos. E às vezes a pessoa, sem a mínima compreensão, sem se dar conta de que houve como é que vamos dizer, atingiu a nossa sensibilidade, né? Aí ficamos remoendo sentimentos que, como dissemos anteriormente, só a nós mesmos é que prejudica. Então, que estejamos atentos a essa circunstância, trabalhando esses aspectos, porque verdadeiramente, e mais uma vez afirmando, quando os alimentamos, estamos prejudicando a nós mesmos, né? Então, o apóstolo, ele nos lembra a possibilidade de termos sido nós mesmos que demos início a esse processo de agressões. Então, muitas vezes, é algo que já vem de um passado da presente existência física ou de outras. Um processo de mútua, de retribuição, digamos assim, de ações proferidas um contra os outros. E até quando nós vamos continuar nesse processo? Então, é importante que a gente tenha em mente que, muitas vezes, esse é o resultado de algo que já tenhamos feito. E não é a primeira vez, né? Dentro do contexto da lei de causa e efeito, né? Que a toda a ação corresponde uma reação, é algo que tenhamos feito e, por isso, pela lei, alguém é o instrumento da lei divina no processo de reparação, no processo de expiação, mas que tenhamos em mente essa condição de compreender que temos que quebrar essa sequência, temos que dar um fim, um grande recurso para que isso aconteça, como forma de libertação, como dissemos, é o perdão, né? Então, admitamos que em determinada circunstância, né, tenhamos sido realmente ofendidos. Quem dirá que não agravamos as coisas por meio de represálias e que não contribuímos para que a situação degenerasse em querelas, né, grave, que houvera podido cair facilmente no esquecimento. Então, muitas vezes, né, é outra possibilidade, tanto aquela que vista de nós mesmos termos dado início ao processo, pela ação de prejuízo ao nosso semelhante, ou, quem sabe, uma pequena coisa, algo que, se realmente perdoássemos, se temos realmente culpa, como diz o outro, né? Perdoássemos o companheiro que nos prejudica, tendo culpa, por uma coisa pequena que facilmente poderia ser perdoada. E aí, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós vamos a desfor e a coisa vai se agravando. Algo que poderia ser resolvido de uma forma bem simples tende a se tornar situações bem graves. Eu não sei se eu não vou contar aqui porque vai levar tempo, mas tem uma história, né? Uma história de um burro que solta o burro e o burro faz estrago e o desfecho final é um desastre, né? E é mais ou menos assim. Então, se a questão é resolvida logo no início, principalmente questões pequenas, e claro que
os benfeitores não estão se referindo apenas a questões pequenas, em qualquer circunstância o perdão se faz necessário, mas que, com certeza, não levando adiante, tende a evitar males maiores, que tende a sempre crescer e tomar proporções mais complexas, mais complicadas, mais comprometedoras. Então, os benfeitores nos dizem que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Com nenhuma sombra de dúvida, a gente já logo imagina, né, que tipo de perdão são esses. Quais são as características dos lábios e o perdão caracterizado pelo perdão do coração. Então, muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Então, não tenhamos nenhuma dúvida disso, que na situação relatada é um mal é um perdão caracterizado pelo perdão dos lábios, né? De maneira nenhuma sendo o perdão do coração. Então, quando não dizem, perdoo, e acrescento, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. É outra forma de perdão, né? Naturalmente, a gente tranquilamente chega a essa conclusão, caracterizado pelo perdão dos lábios, né? Em que não se põe o sentimento, não se põe o coração com a verdadeira condição de perdão do mestre, e que o cristão realmente deveria realizar. Será esse perdão, segundo o Evangelho, que o mestre e os benfeitores espirituais recomendam? Não tenhamos nenhuma sombra de dúvida, né, que não tem nada a ver e está caracterizado pelo perdão dos lábios, né? Não, o perdão verdadeiro, nos diziam os benfeitores, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com aparências. Então, na realidade, não é as duas situações que vimos que será o perdão do coração. Então, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que se lança um véu, não como forma de esquecer, de não lembrar, mas que, ao lembrarmos do que tenha ocorrido, não venhamos a despertar, a alimentar sentimentos desajustados, sentimentos geradores de revolta, de raiva, de ódio, de desejo de vingança, até porque a gente já falou a respeito das consequências desses sentimentos, né, para quem os alimenta, para quem os possui, né? Então, ele sabe, né, o que ocorre, Deus, então, né, ele sabe o que ocorre no íntimo de cada um de seus filhos. Não tenhamos a menor dúvida disso, porque temos o nosso perispírito e aquilo que realizamos, seja em forma de ações, de pensamentos e de sentimentos, fica registrado no ser espiritual, se materializa, e a espiritualidade e, por conseguinte, Deus, o Mestre, percebem aquilo que se passa no nosso íntimo, né? Então, o esquecimento completo e absoluto das ofensas, ele é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Então, vejamos o quanto fica bem caracterizado, né, segundo os benfeitores espirituais, aquilo que caracteriza tanto um quanto o outro. O esquecimento, né, completo e absoluto das ofensas, no sentido de não causar, de não gerar sentimentos desajustados em nós, né, quanto o rancor, no caso, no primeiro caso, o esquecimento completo, né, que não gera mais aquelas ações prejudiciais a cada um de nós, aos sentimentos desajustados, desequilibrados, né? Então, ele demonstra grandeza, ele demonstra evolução, demonstra crescimento, ao passo que, quando alimentamos o rancor, é sempre sentimento de baixeza e de inferioridade. Então, vejamos que fica muito claro a diferença e uma das razões, né, pela qual devemos buscar a nossa transformação moral, para que verdadeiramente, como dissemos,
venha a se realizar em cada um de nós o perdão das ofensas a partir daquilo que temos trabalhado, que temos desenvolvido em termos de raciocínio, a partir daquilo que os benfeitores Simeão e Paulo, né, o apóstolo, têm nos mostrado como recursos necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa transformação moral. E é importante que a gente tenha sempre em mente, em relação à questão de sentimentos, de desenvolver o nosso equilíbrio, a nossa vontade, o nosso desejo de nos melhorarmos, né? Porque verdadeiramente é o patrimônio do espírito, é aquilo que vai acompanhar o espírito, estando ele numa existência física ou ao retornar à pátria espiritual. Os benfeitores nos dizem que as virtudes, esse é o verdadeiro patrimônio do espírito, é. Um tanto elevados, ou o grau de atraso, o grau de agressividade, enfim, o grau de inferioridade que venha a nos caracterizar. E para concluirmos, meus irmãos, não esqueçamos, não esqueçamos que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, não adianta, muitas vezes, a gente dizer, como vimos anteriormente, que perdoa, mas se continua alimentando sentimentos desagradáveis, sentimentos desajustados em relação àquele irmão que tenha nos prejudicado, que tenha nos ofendido, enfim, que tenha nos atingido de alguma forma. Então, que possamos ter a coerência de, quando perdoarmos, sermos verdadeiros, não querermos simular, né? Porque é como dissemos, é como os benfeitores nos dizem, não temos como enganar a Deus, como iludir a Deus, ludibriar ao nosso Pai, nem mesmo a espiritualidade superior, né? Porque na realidade nós não enganamos nem a nós mesmos, nós estamos mentindo muitas vezes quando esse é o nosso procedimento, buscando nos iludir. E, na realidade, nós mesmos, mais do que ninguém, percebe essa condição. Então, é importante que a gente verdadeiramente busque esse perdão que represente, né, a verdadeira oportunidade de nos libertarmos das dificuldades e dos sentimentos que geram a partir de alimentarmos sentimentos desajustados, acabam por nos causar. Era o que tínhamos para a nossa reflexão de hoje, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, a mais essa oportunidade de reflexão, a essa oportunidade de estudo. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco.